Olá, estamos nos estúdios da Enjoy, hoje com o podcast da Prefeitura da Serra e nossa convidada Mayra Belém. Seja muito bem-vinda. Mayra é pesquisadora e diretora-presidente da Poliniza Projetos e ela está aqui com a gente hoje para a gente bater um papo sobre inovação, né, Mayra? Isso aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Bacana. Mayra, para a gente contextualizar quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é inovação? Tem a ver com tecnologia? O que é preciso fazer para termos inovação? Inovação tem sido um tema bastante falado, né? Mais do que nunca. A gente nem usava tanto o termo, né? E a gente vai se apropriando de alguns conceitos até para ressignificar o momento que a humanidade passa a viver, né? Então, essas novas palavras, esses novos contextos vão abarcando oportunidades da gente se identificar no mundo que a gente vive. Sim. Mais do que nunca, um mundo em muitas transformações. Exato. E a inovação, se a gente for considerar o conceito básico, digamos assim, a gente está falando de produto, serviço, processo, mas é mais do que isso. Inovação é a maneira como a gente estava, por exemplo, acostumado a fazer alguma coisa e que agora já não faz tanto sentido mais. Então, como que eu posso olhar para a minha rotina de trabalho, às vezes até para a minha casa, para relacionamento, né? A maneira como a gente se comunica hoje, né? É uma mudança, é uma inovação. Todos os elementos que vêm para ressignificar a maneira como a gente participa de tudo que a gente vive, né? Pode ser considerado inovação. A inovação, mais do que qualquer coisa, é uma mudança de mentalidade. A partir do momento que eu olho para determinada realidade e compreendo que eu consigo atuar sobre ela, eu estou inovando. Eu não preciso necessariamente, e aí já usando o gancho da tecnologia, usar tecnologia necessariamente, porque às vezes eu estou inovando, mas eu não estou necessariamente usando uma ferramenta. Né? Que é uma coisa talvez mais comportamental. Assim, exato, né? Exato. Tem muito a ver com o comportamental. Contanto que eu estou disposto a atuar de uma maneira ressignificada. Isso é muito poderoso, né? E assim, a gente vem de um histórico em que as pessoas foram, de certa forma, educadas para trabalhar numa linha de produção. Né? A gente vem ainda aí com todos os resquícios, né, de uma indústria linear. Exato. Que influencia o nosso pensamento. Influencia a forma de fazer as coisas. Né? Eu faço até determinado ponto e depois outra pessoa segue e agora você trabalha no mundo em rede, no mundo ultraconectado, que todas as coisas influenciam tudo. E sem fronteiras, né? Sem fronteiras, né? Então, assim, esse universo, ele é muito rico se a gente conseguir ter essa percepção de uma maneira que possa efetivamente agregar, né? Quando a gente toma para si esse compromisso, essa responsabilidade de haja o que houver que eu estiver fazendo, eu tenho condição de fazer, de pensar diferente, de ser um ser mais atuante na sociedade. E, de certa forma, criar melhorias e evoluir os processos, Exato. Né? E isso é um processo, enquanto sociedade, é um processo coletivo. Ele é um processo que depende da minha atuação individual, mas, num todo, ele faz ele tem um impacto significativo. Né? Se a gente atua individualmente, se a gente atua coletivamente. Perfeito. E voltando assim para a questão das cidades, né, pensando de forma mais municipal, como que as cidades podem trabalhar essa questão da inovação e quais os atores importantes que devem estar envolvidos nesse processo? Quanto mais a gente percebe o poder da rede, mais a gente é capaz de atuar vendo objetivos comuns. E a partir do momento que a gente une prefeitura, as faculdades, as escolas de base, a comunicação, atuando a favor desse desenvolvimento desse ambiente de inovação. É como se a gente percebesse que somos codependentes, como somos mesmo. Só que isso é uma questão que a gente precisa ter mais latente dentro da gente. Porque até então, e aí trabalhando, né, assim, tendo passado por algumas empresas, por exemplo, indústrias, elas por si só já são instituições muito robustas. Então, elas geralmente pensam das suas questões do portão para dentro.
né? Não se enxergam como parte de algo muito mais complexo. Eu acho que prefeitura, que outras instituições, todas passam por isso, né? É uma necessidade de ressignificação para a gente trabalhar juntos. E nessa medida, cidades, e aí, quem sabe, prefeituras, podem liderar um programa de inovação, uma inovação aberta, um programa de aceleração, de incubação de ideias. E tudo isso fazendo de forma articulada com os outros atores existentes, né? Não dá para todo mundo fazer tudo, né? Se cada um assumir determinado aspecto dessa jornada, sim, cada um vem com as suas contribuições e no final a gente consegue ter um resultado muito mais positivo, né? Porque vem a academia com os alunos, vem a prefeitura com o recurso ou com uma legislação. As políticas públicas. Com as políticas públicas. E isso potencializa, assim, consideravelmente. Muito mais do que, por exemplo, um ator sozinho, se ele fizesse isso de forma independente. Perfeito. Tem a ver muito com aquela frase, pense globalmente e haja localmente. Tem, né? Exato. Ou seja, você amplia o seu olhar. Observa como que você está resgatando algo que a gente falou de forma recorrente há algumas décadas. Verdade. E continua valendo a regra. Talvez a gente tenha mudado a maneira de se comunicar. Entendi, perfeito. E, Mayra, em relação ao município da Serra, como é que você está enxergando essa questão da inovação aqui? A Serra tem feito um trabalho, assim, que tem se tornado referência para o Estado. A gente sabe o desafio que é articular os atores. Não é algo pronto. Nem simples. Simples. Não é uma tarefa, assim, que tem receita. E cada cidade vai encontrar a maneira de fazer isso de uma forma, considerando o seu potencial econômico, sim, social, e também a necessidade de ressignificar o próprio desenvolvimento que toda cidade precisa alcançar. Quando a gente fala desse envolvimento, dessa participação, é porque a gente precisa entender que, se a gente tiver um objetivo compartilhado, fica mais fácil todo mundo olhar para essa grande meta e saber que, olha, a prefeitura olhando para essa grande meta que a gente tem como cidade, o que é possível fazer? O que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer esse trabalho de forma complementar? Então, isso precisa ser combinado, digamos, sim, assim. E o papel orquestrado. De cada... Exato. Né? Porque, senão, acaba acontecendo de repente, um ator está fazendo a mesma coisa que outro ator. Ao invés de eles estarem unindo forças, eles estão fazendo com a maior boa vontade do mundo, mas que os resultados eles possam não ser alcançados da melhor maneira. Perfeito. Nesse caso, entra a ação da comunicação de uma forma muito interessante, porque para conhecer o que cada um está fazendo, né, o potencial de cada ator. Completamente. É uma necessidade de identificação, de necessidade de posicionamento. Perfeito. Porque quando eu sei o trabalho que uma comunicação, por exemplo, exerce no que a gente chama de ecossistema, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente sabe exatamente o valor que ele gera para aquele ecossistema. A comunicação gera para o ecossistema. O que a prefeitura gera? O que os habitats de inovação, né, os ambientes de inovação geram? O que os agentes de fomento geram? Como que a gente atua de forma colaborativa, conectada, trocando informação, trocando ideia. E não tem como fazer isso se não for pela comunicação. Sim. Para um saber o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, o potencial de cada um. Exatamente. Né? Numa pesquisa recente que eu realizei, isso ficou, assim, muito latente. A necessidade, enquanto a gente não se conhecer, a gente não reconhece o outro nesse processo. Perfeito, muito bom. E Mayra, nesse processo a gente fala muito sobre o ecossistema de inovação. O que seria realmente isso? O ecossistema de inovação, ele é um conceito bem amplo. E em determinados momentos a gente usa e acaba usando cada vez mais no nosso vocabulário um ecossistema de startups, um ecossistema de determinada cidade e até uma característica de um habitat de inovação, por exemplo, como um polo, um parque tecnológico, ele é considerado ecossistema, ou seja, algo complexo numa forma estrutural de gerar valor e sentido para tudo que a gente está fazendo. Então, o ecossistema, ele pode ser induzido ou ele pode ser espontâneo, um movimento espontâneo que acontece. Quando a gente olha a nível Brasil e a nível mundo, dá para perceber alguns que são completamente estruturados
e o caso de Serra é um desse, né? As pessoas estão sentando para conversar, para articular, para entender, para saber o papel de cada um, né? Para pensar nesses elementos que vão ser necessários para que a gente alcance os resultados que qualquer cidade precisa. E mais do que isso, esse movimento deixou de ser uma opção. Eu acho que o governo prefere não fazer isso. Não é. Passou a ser uma necessidade, porque a mudança está vindo de uma maneira que a gente não está conseguindo quase que controlar. A gente não controla. Exato. A gente tenta acompanhar e se adaptar né, e fazer... São questões que vão influenciar a vida de todo mundo. Com certeza. E aí, quando a gente fala desse movimento que é significativo para todo mundo, a gente está falando desde quem está à frente do movimento, quem está à margem do movimento. Qual que é a margem do movimento? Às vezes as pessoas que nem se identificam nesse processo, porque estão na periferia, estão em movimentos muito paralelos de tudo isso que está acontecendo, e é um desafio muito grande para esse ecossistema tentar abarcar também quem não se percebe fazendo parte disso tudo. Porque quem geralmente sabe pensar em soluções, melhores soluções para os desafios que uma comunidade, uma sociedade tem, é quem vive o problema. É a própria comunidade. É a própria comunidade. Então não dá para eu chegar e falar assim, olha, eu estou achando que eu sei o que é melhor para vocês, deixa eu propor para vocês uma solução aqui. Sim, não é de fora para dentro. Não, né? É de fora para dentro, né? Todo ecossistema pressupõe que ele tem que nascer e crescer considerando o contexto, considerando todo o ambiente, tudo que está em torno, sabe, dessa realidade. Nesse contexto entra a questão do mapeamento, né? Essa atividade, esse processo, essa ação de mapear esses atores, né? Esse ponto aí foi uma experiência muito interessante que eu posso contar assim de perto. Recentemente a gente lançou um mapeamento dos habitats de inovação do ecossistema do Espírito Santo. Ele foi idealizado pela EDP Brasil. E olha que interessante, uma empresa multinacional que quer se relacionar com o nosso ecossistema e, para isso, traz as suas contribuições. O que vocês precisam? Vamos fazer um mapeamento, então, dos habitats para a gente entender de que forma que a gente tem essa rede posta até o momento, inclusive para que a gente olhe hoje para a realidade que a gente tem e fale, nossa, olha quanto a gente cresceu. Olha quantos habitats de inovação a gente tem a mais. Entender essa evolução, né? Entender essa evolução. A gente só consegue atuar a partir do momento que a gente reconhece, identifica, analisa a realidade que a gente vive. O mapeamento, ele serve e serviu para isso. Né? E quando a gente fala de habitat de inovação, eu estou falando da Enjoy, que é um hub de inovação e pressupõe atuar de forma significativa junto com as empresas para desenvolver os seus processos de inovação, para conectar startups a essas empresas, ajudar a tornar possível todo esse movimento. Né? Então, a Enjoy foi mapeada, o Polo em Nova Serra foi mapeado. Então, todos esses atores, eles contribuem de maneira sistematizada, estando conectado com esse todo, para que esse desenvolvimento social e econômico possa ser real, que a gente possa viver isso na prática. Sim. Habitat de inovação, para a gente não deixar as pessoas em dúvida caso eles nunca tenham ouvido falar desse conceito. A gente está falando de habitat. Habitat é um ambiente que ajuda a fomentar todo o movimento da inovação empreendedora. Toda a articulação, de repente eles vão receber aqui na Enjoy um programa em parceria com a prefeitura para ajudar no desenvolvimento de ideias, de programas, de projetos que vêm, por exemplo, da escola pública, das escolas municipais. Então, como que a gente cria valor a partir do apoio desses habitats. Então, hoje a gente tem 108 habitats no estado, não são poucos. Olha só. Né? Entre incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, polos de inovação, coworkings, todos eles são considerados dentro de uma literatura habitats de inovação. Todos eles estão ali compondo todo esse ecossistema para que a gente possa atuar juntos. Perfeito. Né? E a cada ano vem aumentando, né? A cada ano vem aumentando. E como eu estou acompanhando esse movimento desde 2016, eu posso te falar que tem, assim, o crescimento acaba sendo uma progressão, assim, meio geométrica, sabe? Assim, cresce muito de forma porque as cidades
E aí o movimento de interiorização é muito importante, a gente não pode deixar concentrado essas ações somente a cargo da capital, né? A gente precisa, no interior, ajudar a potencializar outras iniciativas que vão surgindo, meio que como, sabe aquele movimento que a onda sonora faz, que a comunicação reverbera assim de dentro para fora? Talvez inicie num centro. Sim, tipo a pedra no lago. Exatamente. Você trouxe um exemplo perfeito. A Vitória como um ponto de partida e a reverberação disso, né, que a gente possa colher os frutos, isso possa chegar lá em todas as cidades mais longínquas que a gente tem dentro do nosso estado. Certeza, né? E a gente está falando de um movimento que não é do estado, que não é de cidades independentes, a gente está falando de um movimento nacional, global. Isso tem acontecido de forma sistemática. Tem acontecido, tem refortalecido, né? E quando a gente fala de ecossistema, é importante ainda reafirmar, nós estamos olhando para, nós nos inspiramos no ecossistema biológico. A gente já viu inúmeras vezes ali o quanto que a natureza é perfeita. Sim. Então, os atores eles reconhecem o valor de cada membro daquela comunidade e eles se ajudam. Sim. Né? Inclusive para se manterem. Perfeito. Para sobreviverem. Para sobreviverem, para serem capazes de chegar na próxima geração. Né? Exatamente. Isso veio, o conceito de ecossistema inspira o ecossistema de negócios. Né? Ele foi crescendo, né? São conceitos que vão evoluindo. Aqui no Brasil, a gente tem falado de forma mais recorrente, né, sobre isso. Mas é um movimento que começou no pós-guerra nos Estados Unidos. Então, a gente vem colhendo, né, alguns frutos agora dessa reverberação. E, Mayra, qual a importância para o nosso município da Serra ter um distrito de inovação e o impacto esperado, né, por essa questão do distrito para o futuro da Serra? O distrito é um ecossistema. Pressupõe que ele contribui efetivamente com o desenvolvimento da própria cidade. É como se ele fosse um elemento que ajuda a ressignificar a maneira como as empresas compartilham espaços, como elas trocam informações, como elas se ajudam. Como uma empresa grande, uma empresa que a gente chama de âncora, chega nesse lugar e outros negócios podem surgir orbitando ali para atender aquela empresa, no movimento de simbiose. Entendi. Né? E também precisa ser entendido como um lugar de negócios, mas é um lugar que tem que ser vivo, onde a própria sociedade, a própria comunidade tenha, se sinta à vontade para percorrer esse ambiente. Né? Tem que ser um espaço onde agrega projetos de todos os níveis. Ou seja, acessível. Acessível, que atenda a grande indústria, que atenda o pequeno empreendedor, que atenda o médio, que atenda comunidades, que atenda a cultura, que atenda os projetos de impacto. Né? A gente precisa lembrar o quão complexo é um território desse, mas extremamente simbólico também, né, que ajuda efetivamente a ser um movimento de ressignificação da própria cidade. Com certeza. E aí a gente pensando nesse desenvolvimento da cidade, qual seria o papel do município na construção de políticas públicas de inovação, para que isso tudo possa ser realizado? Esse mês eu estive em Brasília participando de um evento chamado Conferência Amprotec. A Amprotec é uma associação que congrega todos os habitats de inovação no Brasil. Olha, é uma associação nacional. Que boa, essa organização já existe. Existe há 38 anos. Jesus, quanto tempo! Há muitos anos. Então, assim, há uma história, né, muito pregressa aí dentro desse movimento. E eles estavam falando justamente, refletindo, um dos pontos mais colocados foi essa necessidade da gente entender a importância da política pública orientada. E para isso, a prefeitura é fundamental para entender os desafios que a cidade tem, as prioridades que a cidade tem, nunca dá para resolver tudo ao mesmo tempo, né? Elencar, conectar atores, e pode fazer um movimento de liderança muito importante, facilitando, por exemplo, as empresas que vão chegar
que vão chegar nesse distrito com alguns benefícios, né, como alguns descontos, incentivos fiscais, para que as empresas também se sintam estimuladas em participar desse movimento. Né? Então, legislações, como olhar para tudo isso e fazer um plano estratégico que vá ser capaz de colocar os principais desafios, mas, sobretudo, as pessoas no centro do processo. Né? A própria prefeitura tem buscado se ressignificar, entendendo que ela precisa mudar seus processos, atender melhor a sociedade. Ouvir mais as comunidades. Ouvir mais, né? Você vai lembrar, como você também é da comunicação, o quão rico foi a evolução do próprio processo da compreensão sobre a comunicação. Ela não é um ponto unidirecional. Isso. Ele é dialógico. Isso aí. Você conversa, você entende, você escuta quem está no entorno para você criar essas políticas públicas. Elas podem ter boa intenção, mas se ela for direcionada, o recurso público é aproveitado de maneira mais otimizada. Muito mais assertivo, Muito né? mais assertivo, com as pessoas muito mais satisfeitas. Exato, com certeza. Em relação ao Brasil, Mayra, como é que você está vendo esse desenvolvimento da inovação nos municípios brasileiros? E se você tiver alguma referência assim, para nos dar, para a gente poder se espelhar e se inspirar, né? Claro, temos vários. Como a gente comentou recentemente, agora há pouco, é um movimento que não é novo. Ele não começou agora. Ele nem começou nem agora no Espírito Santo. Ele começou no Espírito Santo na década de 90. Olha. Mais ou menos a época que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi criado em Brasília. E eles começaram a fazer algumas políticas públicas para incentivar o desenvolvimento nacional. Né? Então, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente olha para Santa Catarina, a gente olha para o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Amazonas, Pará, Pernambuco, todos esses estados têm se organizado de uma maneira bastante estruturada. E para nós sempre foi, e ao meu ver sempre será uma referência, o ecossistema de Florianópolis, porque além de já gerar um recurso exponencial, assim, com os impostos que a ciência e tecnologia geram ali, né, eles estão muito estruturados. Você chega para conversar com qualquer ator, todo mundo fala a mesma língua. Que interessante. Já estão conversando e se... Exato. A gente esteve lá visitando o Parque Tecnológico, e lá tem vários, né, parques. O Parque Tecnológico, o presidente do parque falou o seguinte: eu quase não passo uma semana sem ir à Câmara, sem a Prefeitura ou sem ir à Assembleia para conversar com alguém. Então, é um trabalho de articulação incessante. O tempo todo a gente está trabalhando, atuando, entendendo como que a gente vai dar os próximos passos. E juntos eles conseguiram crescer, né? Juntos. E aí é importante entender o seguinte: a Prefeitura de Serra pode ter muita boa intenção, por exemplo, mas ela não vai sozinha. Claro. Né? Todos os atores são fundamentais nessa orquestração, nessa ativação de tudo que a gente precisa alcançar como sociedade. Né? Então, eu diria com certeza Florianópolis. Né? Hoje é uma referência, né? Justamente porque eles estão trabalhando para se tornar referência a nível global. Eles e têm a consciência disso, eles né? têm todo consciência, o trabalho que foi feito, exatamente. Né? Levaram tempo para se organizar, mas eles têm hoje mais de 4.000 startups. Eles criaram uma rede no estado todo de centros de inovação, né? E tem uma política pública muito orientada, muito direcionada, muito organizada. Agora a gente tem que fazer isso a nível Brasil. Sim. E se inspirar nessas práticas, né? E assim, que as políticas públicas possam conversar entre si também. Perfeito, sabe? Sim. E, Mayra, em relação ao nosso município da Serra, né, em que estágio você acredita que nós estamos nesse processo de inovação? E como é que você avalia a política pública que está sendo criada aqui? Tem um autor chamado Moore que estuda essas evoluções de ecossistema já há algum tempo. E ele fala de uma evolução em 4 etapas. E como tudo é cíclico. Então, quando a gente começa a fazer o movimento inicial, né, a gente está ali na etapa 1 do processo, talvez seja um momento que o ecossistema de serra está. No momento em que
os atores estão conversando, estão identificando as oportunidades, estão estruturando os habitats, estão dialogando entre si, estão atuando de maneira coletiva, colaborativa. Perfeito. O próximo passo é quando a gente já tem isso mais bem estruturado, né, enraizado, direcionado, Sim. e a gente já começa a atuar para fazer projetos, para trabalhar muito mais uma conexão, por exemplo, das faculdades, das universidades, com o mercado. Então, é sempre um processo crescente, Sim, que não pode sim. parar. Ele tem que ser constantemente ressignificado, tomar um novo fôlego, né? Assim, dar continuidade para além das gestões também, Isso é muito importante. independentemente da instituição, né? De quem estiver à frente. Isso tem que ser um propósito, uma superior, intenção, né? como sociedade. Então, quanto mais gente souber, né, sobre essas práticas, sobre essa dinâmica, mais resultado a gente vai ter. A gente vai viver melhor. Sim, com certeza. E o Nova Serra tem potencial para isso, não tem? Em Nova Serra, total. Né? Esse movimento tem sido assim, ele vai servir de inspiração para outras cidades, para outros ecossistemas que estão se formando. Pela maneira como todos esses atores estão sendo conectados. Né? Quanto mais a gente observa o nível de complexidade, e aí eu estou falando de hélices da inovação. As hélices, a princípio, eram governo, empresas e universidades. Hoje a gente fala de 9 hélices. Olha, e a comunicação é uma delas. Uhum. Então, assim, é fundamental que a gente consiga identificar e, no final das contas, não tem ninguém fora dessas hélices. Eu me conecto a alguma hélice no ecossistema pela atividade que eu exerço e, às vezes, eu até ocupo mais de uma hélice. Perfeito. Então, assim, é um conceito interessante que facilita essa compreensão nesse nível de complexidade que é. Maravilha. Mayra, quero te agradecer pela sua participação aqui no estúdio da Enjoy, no podcast da Prefeitura Municipal da Serra. Mayra Belém, que é pesquisadora e diretora-presidente da Poliniza Projetos. Mayra, deixa pra gente uma última mensagem de incentivo a essa questão da inovação aqui no nosso município. Claro. De antemão, agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que a contribuição que cada um faz é a melhor que a gente pode fazer, né, dedicando tempo, energia para estudar, para a gente dedicar a entender, né, o mundo que a gente vive e trazer elementos para uma contribuição efetiva, para a gente ajudar a desconstruir muita coisa que está por si só muito... às vezes feita de maneira recorrente, sem ser questionada. Né? A gente tem que estar aqui para ajudar o mundo a fazer perguntas novas. Perfeito. E eu, sim, fico muito feliz assim, de acompanhar de perto, porque conheço muita gente que está envolvida com esse movimento, são pessoas muito sérias. E assim, a gente está achando bonito, a gente está olhando para a Serra e ficando satisfeito de ver o movimento organizado, orquestrado, ativado, né, que o município está sendo capaz de fazer, justamente porque eles entenderam que a gente vai alcançar resultados muito mais significativos se a gente for juntos. Exato, evoluir cada vez mais, né? E tem exato. a frase que fala assim, pense fora da caixa, mas na verdade nem existe essa caixa, né? Não existe. É um horizonte muito maior. Não existe. Ela existe de forma simbólica, quando a gente entende que existem limites para a gente fazer algumas coisas, né? Isso aí. É romper, é ir além, né? É fazer jus ao termo inovação. Exato. Né? Uma última coisa, Carol, eu gostaria de sugerir, né, para quem quisesse entender um pouquinho mais sobre esse conceito, recentemente foi lançado um documentário chamado Ecossistemas de Inovação. E conta um pouquinho de cada ecossistema que está mais avançado no nosso país. Para que a gente consiga se inspirar, para a gente consiga entender mais um pouquinho, né? E assim, porque esse tema é um tema de interesse geral, um interesse público. Né? Ele não é de interesse de quem está à frente desse movimento. Ele precisa repercutir. Né? E para isso a gente precisa entender, trazer para dentro da gente esses novos conceitos. Sim, sim. Perfeito. Muito obrigada, Mayra. Imagina, eu que te agradeço a equipe também. Um prazer.